Oi, pessoal, bem-vindos ao Design da Liderança. E hoje o nosso papo vai ser especial, porque ele vai focar nos achados de pesquisa. Como eu comentei com vocês, durante a definição dos episódios e do motivo de estar aqui, o Design da Liderança ele foi criado como uma pesquisa minha de entender quais são as motivações que fazem alguém virar uma liderança? O que as pessoas entendem que foram os seus diferenciais para chegar até lá? Quais são as principais dicas que pessoas que passaram por movimentos como esse podem dar para quem está começando? E inicialmente isso era uma iteração da minha carreira, porque eu adoro conversar com pessoas para poder aumentar o meu conhecimento, conhecer coisas novas. E eu fui entendendo que o mercado também precisava ouvir um pouquinho dessas conversas tão legais. E aí, a ideia do episódio de hoje é exatamente a gente falar sobre, nesses episódios anteriores todos, quais foram os nossos principais insights. Para começar, a nossa pesquisa, ela revelou 3 grandes eixos de transformação do mercado atual. A gente falou sobre a redefinição da responsabilidade de carreira, o impacto que está sendo devastador ou impulsionador da inteligência artificial e o peso emocional e tático da gestão de pessoas na prática. E assim, a gente começa com o nosso primeiro bloco de achado. Bom, e aí falando do nosso primeiro bloco, ele vai falar sobre a falsa ilusão da terceirização da carreira. E a gente começa relembrando um pouco do episódio com a Bianca Ponte, em que ela afirma que o PDI não é da empresa, ele é da sua carreira. E ela defende, inclusive, esse egoísmo saudável, lembrando que o profissional ele deve priorizar o que faz sentido para a sua vida e ele é o único dono da jornada dele. Importante lembrar que quem faz o nosso caminho é a gente. A empresa, ela está em alguns momentos da sua vida e ela pode ser um direcionador desse recorte, mas a visão de ponta a ponta da sua linha do tempo, enquanto desenvolvimento de carreira, ela é sua. Ela vai ser através de qualquer lugar que você for trabalhar. Então, se lembrar disso e construir um plano de desenvolvimento individual que pense nesses passos é essencial para você ficar de olho no que realmente importa e garantir, inclusive, que na hora que esse ambiente não fizer mais sentido com o lugar onde você quer chegar, você sabe que está na hora de dar tchau. Ainda dentro desse universo sobre a carreira ser sua, Bruna Amancio fala bastante no episódio dela que a liderança é um comportamento e não uma habilidade. E aí, com esse intuito de falar que o líder, ele não é só o líder de pessoas ou um líder técnico, a liderança ela mora em você, na sua iniciativa no dia a dia, é importante você pensar que ser dono da sua carreira e ser dono das iniciativas que você toca é um comportamento, uma habilidade que você está desenvolvendo. Não é só a cadeira que você vai se sentar. E aí o Lau Yamazaki entra perfeito aqui no episódio dele, quando ele sugere uma abordagem técnica de se produtizar para poder entender se você realmente está sendo estratégico com esse movimento. E ele até recomendou no episódio dele você aplicar frameworks de design, como por exemplo o Double Diamond da sua vida, para tentar encarar você como um produto de mercado, testando abordagens de forma ágil. Eu falei bastante sobre a perspectiva de quem ainda não é líder e sobre o comportamento de liderança, a habilidade de liderança que pode ser desenvolvida. Mas para quem já é gestor, a gente também teve achados bem legais. Quando a Bruna Mâncio fala sobre a analogia poderosa da maternidade, sobre você começar a direcionar pessoas que vão crescer na própria autonomia, que vão tomar as próprias decisões e viver as próprias consequências, ela está contando aqui para gente que liderar pessoas, fazer gestão, é sobre você capacitar pessoas para viverem os próprios desafios, e não sobre você ser um professor ou ser alguém que vai ser o controlador da vida daquela pessoa que está trocando com você no dia a dia. Seguindo então para o segundo bloco de achados, e aí a gente fala aqui sobre a síndrome do meio e o fator I. Nesse segundo bloco de achados,
a gente começa a falar sobre o elefante na sala, né, inteligência artificial, que é o que todo mundo está falando agora. E o José Luiz Oliveira, ele trouxe para a gente no episódio dele sobre a síndrome do meio, onde os profissionais plenos eles estão sendo amassados pela alta produtividade que os júniores que estão armados com a AI estão tendo agora e pelos sêniores que já estão em cadeiras que têm um conhecimento mais amplo. Isso gera esse fear of missing AI que ele comenta, fazendo uma brincadeira ali com o FOMO, né, que é o fear of missing out, que é uma fadiga e uma angústia de tentar dominar todas as ferramentas novas que surgem diariamente. Às vezes a gente sente muito esse cansaço, né, de o tempo todo estar atualizando o feed, atualizando nossa página de notícias, pela sensação de que se a gente perder uma linha de algo novo que foi criado, isso pode ser o direcional principal para você estar fora da jogada. Que não é verdade, né, gente? Que a gente também fala sobre isso um pouco mais para frente. A AI também é sobre estratégia. E aí, para não me adiantar aqui no assunto, eu trago o Gabriel Pinheiro, que crava com uma frase bem interessante, que é: "O Figma é ferramenta, Figma não é processo". Então, para a gente eh, pensar que o design vai morrer ou que você vai estar fora por causa de uma notícia, a gente esquece que a gente está se colocando de uma maneira muito simplista e a gente esquece que o design ele mora na camada estratégica, numa perenidade da inovação, em que a gente foca no problema para conseguir gerar coisas que são relevantes para os nossos usuários. E quando você simplifica isso a só a materialização, ou você acha que só uma notícia ou só uma novidade de uma nova ferramenta vai te colocar para fora do jogo, você está se minimizando, e diminuindo também todo o peso que o design tem como, definição, de experiência dentro das empresas de tecnologia atualmente e como direcionador de próximos passos para o futuro. E aí, dentro desse universo das discussões que a gente teve de AI, eu falei muito sobre o livro Maneiras de Ser, do James Bridle, que ele fala sobre a convergência das inteligências ecológicas e artificiais, e alerta inclusive como que uma AI focada só no lucro e na produtividade pode cegar de forma destrutiva. Então, é bem interessante da gente pensar aqui que a sustentabilidade é um foco bem importante para ser pensado como próximos passos da IA. Então, como que a gente consegue, manter a nossa visão de que tudo se conecta a tudo mais, como já dizia Leonardo da Vinci, né? Como que a gente lembra que existem inteligências que existem no mundo há muito tempo, que a gente fazia as coisas antes da AI e elas funcionavam. Então, toda solução ela precisa ter inteligência artificial, toda fricção precisa ser suspensa, todos os modelos que a gente tem hoje, eles devem cair por terra. A ecologia como um todo, o ecossistema, sempre se pautou nas suas alterações pela randomização. E a gente está falando sobre uma realidade pautada no AI que cada vez mais cria coisas iguais. E a inovação, a evolução das espécies, ela está no imprevisível. Como que a gente batalha contra essa generalização? Como a gente mantém a imprevisibilidade quando a gente precisa ter uma fórmula previsível que define a maneira com que a gente vai escrever o nosso próximo texto, como a gente vai, botar a nossa autenticidade no bolso em prol de uma construção mais simplificada ou mais rápida de um conteúdo para ser postado e compartilhado nas redes, né. E dentro disso tudo, falando também sobre, a nova maneira de se fazer design, a gente citou também o John Maeda com a experiência agêntica e falamos um pouco sobre como que o design passa a focar nessa visão estratégica, criando interações entre humanos e agentes de AI, que aí é uma novidade que a gente não sabe para onde vai, mas a gente sabe que só interfaces conversacionais também são muito simplistas para toda a potencialidade que a AI consegue entregar para a gente. Terceiro e último bloco, a liderança baseada em contexto e influência. Nesse terceiro bloco de achados, a gente olha para a rotina tática e gestão. Está falando aqui da transição chocante que é sair de um sênior onde você está
sabendo exatamente o que você precisa fazer, e você vai para uma cadeira de liderança em que ninguém te conta quais são os desafios. E a Bia Figueiredo tem um alerta muito interessante, que é que você para de olhar só para o que você está entregando e passa a olhar para o trabalho de toda uma equipe. Então, esse baque, ele é muito grande, a sua entrega passa a ser o resultado de um time de 3, 4 pessoas e não mais o seu resultado solitário. Quando você vai falar que você entregou alguma coisa, essa coisa passou na mão de muitas outras pessoas e não só na sua mão. E aí, quando a gente fala sobre feedbacks, especificamente, a Bia trouxe o Radical Candor, ou empatia assertiva em português, da Kim Scott, que ensina a estruturar conversas focando em como que eu me importo com a pessoa, enquanto eu estou desafiando ativamente ela a melhorar. Que é um desafio muito grande. Além de você medir seus resultados através de outras pessoas, você está falando que quando você está numa cadeira de liderança, a realidade é de que você precisa o tempo todo falar sobre o que está acontecendo, pontuar problemas e dificuldades, mas ainda mantendo essa pessoa engajada e entendendo que ela também é um ser humano e ela precisa ser tratada com uma preocupação de endereçar isso da melhor forma possível. Agora passando mais para uma visão de sistematização e de ecossistema, a Érica Oliveira, ela trouxe para gente um pouco de uma tática de gestão de influência que eu achei muito interessante para quando você está saindo dessa cadeira de sênior para líder, é sobre você categorizar partes interessadas no trabalho que você está fazendo. Quem precisa ser informado, quem deve ser consultado, com quem eu vou só trocar eventualmente, para que você comece a fazer um network intencional, e não só ir conversando e lotando a sua agenda de conversas que não vão estrategicamente te levar ao ponto que você deseja. E para fechar esse bloco, eu queria falar sobre um alerta que a Bia trouxe no episódio dela do uso de AI para gestão de pessoas. É importante você avaliar o filme, não só a foto do momento. E quando você automatiza a avaliação humana, colocando em uma máquina, ela acaba marginalizando todas as nuances qualitativas que o profissional tem. Então, toma muito cuidado ao usar a IA, e reunir dados para poder fazer uma construção de um feedback, para que você não perca, direcionamentos importantes que o olho humano, às vezes, consegue ter um carinho melhor ou até mesmo um entendimento melhor dessa parte qualitativa do que um resumo de uma máquina que um LLM faria. Pessoal, da parte de achados, acredito que foi isso. Bastante coisa para pensar. Foi um- uma jornada bem interessante até aqui. E eu queria aproveitar também para fazer um revival de todos os direcionamentos de bibliografia que foram falados por aqui também, que eu não citei durante os achados. A gente teve o The Make of a Manager, que a Bia comentou, para quem está começando na gestão. A gente tem também o Descubra Seus Pontos Fortes, que ela também falou, que é bem indicado para você conseguir entender o que que você tem de diferencial e não focar só nas suas fraquezas. Pensando em sistemas também, que foi uma indicação bem legal do José Luiz Oliveira como leitura obrigatória para os designers entenderem na visão sistêmica como tudo se conecta, entender mais sobre serviços e como, a gente consegue trazer uma visão mais madura de conectividade entre partes na era da IA. O Maneiras de Ser, que eu comentei aqui algumas vezes, mas para expandir a sua cabeça sobre inteligência artificial e você sair um pouco do computador e olhar para o mundo para fazer produto, design e tecnologia. Bom, é isso, galera. Assumam o controle da jornada de vocês, apliquem os frameworks certos e lembrem-se, liderar é uma escolha diária. Obrigada por ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau!